Oi, gente. Mente boa? A mente tem que estar boa. A mente estando boa, tudo dá certo. A gente supera qualquer dificuldade, qualquer desafio. Tudo fica bem. E eu sou Davi Medina e quero ajudar você a ter uma mente poderosa para conseguir resultados poderosos. Hoje eu vou falar sobre uma das coisas mais importantes da mente e do desenvolvimento pessoal, que é inteligência emocional. E antes de falar, quero lembrar você para deixar aqui o seu like, fazer seus comentários, se inscrever no canal para a gente continuar falando sobre coisas importantes para o nosso desenvolvimento. Tá bem? Então vamos falar sobre inteligência emocional, que é a inteligência das emoções. Todos nós temos emoções. Temos raiva, temos tristeza, temos medo, temos alegria. E o que a gente faz com elas? Muita gente simplesmente pega essas emoções e coloca no lixo. É um tesouro desperdiçado. É como aquelas pessoas que têm dinheiro e não sabem como usar. Logo acabam ficando sem dinheiro. Emoções são uma riqueza, um recurso incrível para o nosso sucesso profissional. E tem muita gente que pega as suas emoções e faz isso com elas, ó. Transforma as emoções em sucesso. E a inteligência emocional te ajuda a fazer isso. Até a década de 80, as pessoas pensavam que sucesso tinha a ver com QI, ou seja, o consciente intelectual, a sua capacidade de pensar, a sua inteligência no sentido mais usual da palavra. A ciência descobriu, posteriormente, que este QI representa apenas 20% do sucesso, 20% do nosso êxito. Já parou para pensar como muitas pessoas que você conhece são muito inteligentes, mas não conseguem um bom emprego, não conseguem nunca ter recursos financeiros, nunca conseguem atingir objetivos importantes da sua vida. A gente vê muito isso também com alguns estudantes que estudam, são pessoas inteligentes, mas não conseguem atingir seus objetivos nos concursos, por exemplo, nas provas a que se submetem. Isso ocorre porque realmente ser inteligente, no sentido usual da palavra inteligência, no sentido que a gente está acostumado, que é esse sentido intelectual, representa apenas 20% do nosso sucesso. E onde que está o resto? Bom, o que se descobriu é que o resto está aqui, ó, no chamado quociente emocional, ou seja, nas emoções, na nossa capacidade de usar esse recurso valioso que são as nossas emoções. Imagine então que dentro de você, 80% é inato, você já nasceu com isso, você já recebeu isso e você já é rico por conta disso. Só precisa saber transformar isso no seu sucesso. E como que isso é possível? Você precisa entender e compreender as 5 habilidades fundamentais da inteligência emocional. Sabe aquela pessoa explosiva, aquela pessoa que explode por qualquer coisa, que sente raiva, que tem uma reação ruim, uma pessoa que se frustra rapidamente, ou uma pessoa que fica rapidamente assim aborrecida com você, daqui a pouco fica lá emburrada, como a gente diz, é uma pessoa que não desenvolveu alguma ou mais de uma das suas habilidades de inteligência emocional. Isso acaba prejudicando a vida dela no ambiente de trabalho, na sua família, na sua vida social, prejudica ela de muitas maneiras. As 5 habilidades são autoconhecimento, autocontrole, gestão do estresse, motivação e empatia. A primeira delas é o autoconhecimento. Lembra daquela frase, conhece-te a ti mesmo? Pois é, essa frase, ela tem milhares de anos e, no entanto, ela é sempre muito atual, porque nós precisamos conhecer os nossos estados emocionais. A primeira coisa é identificar o que nos deixa com raiva, o que nos deixa com medo, o que nos deixa frustrados. Nós precisamos identificar o momento em que essas emoções surgem no nosso dia a dia. Precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos desenvolver essa estratégia de autoconhecimento das emoções. Vale a pena investir nisso.
pensar sobre você e descobrir o que é que te deixa com raiva, o que é que te frustra, o que te desmotiva, seja na sua vida pessoal, seja no seu ambiente de trabalho. É extremamente importante você entender mais a respeito de si mesmo e das suas emoções. Depois de passar por esse processo, procure listar os momentos em que acontecem as emoções. Eu sugiro o seguinte: pegue uma emoção que você gostaria de mudar, uma só. Ou você sente raiva em momentos inoportunos, ou você sente medo em momentos inoportunos, ou sente tristeza em momentos inoportunos. Pegue esta emoção e liste num papel as coisas que geram essa emoção, os momentos em que você costuma ficar assim, se tem alguém que produz isso em você. E comece a trabalhar essa emoção e conhecer melhor essa emoção que você deseja modificar e que você acha que está atrapalhando você na sua vida pessoal, social ou profissional. Depois disso, você parte para um segundo momento, uma segunda habilidade, que é a habilidade de autocontrole. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Imagina que este aqui é o seu cérebro, um desenho aproximado da forma do cérebro. O cérebro, então, ele pode ser dividido em duas partes. A parte de cima é chamada de córtex, neocórtex, porque é a parte mais nova do cérebro na evolução humana. É a parte responsável pelos pensamentos, Aqui estão os nossos pensamentos. A parte de baixo é o subcórtex. Essa é a parte responsável pelas emoções. É aqui, basicamente, que as emoções acontecem. E aqui, no subcórtex, tem uma pequena glândula chamada amígdala. A amígdala cerebral é responsável pelas emoções de raiva, medo. A amígdala funciona como um radar de ameaças. Ela existe na espécie humana justamente para que possamos detectar ameaças. Então, toda vez que uma ameaça é detectada, a amígdala dispara no sangue uma quantidade de adrenalina e cortisol, que é saudável na maioria das vezes. Quando nós estamos diante de um perigo real, nós precisamos de adrenalina e cortisol no nosso organismo para poder lutar contra essa ameaça ou fugir dela. Acontece que no nosso dia a dia, muitas vezes, como a resposta emocional ela é muito mais rápida do que a resposta intelectual, ou seja, a resposta do subcórtex ela é mais rápida que a resposta do córtex, muitas vezes nós disparamos uma emoção que está em desajuste com a circunstância. Não é uma ameaça real, mas por ser interpretada como uma ameaça, ela acaba injetando adrenalina e cortisol no sangue. Acontece então o que nós chamamos de sequestro emocional ou sequestro da amígdala. E é nesse momento que acontecem as explosões de raiva, é nesse momento que você briga com o seu colega de trabalho, é nesse momento que você briga com o seu cônjuge, é nesse momento que você descarrega a sua raiva no seu filho, às vezes uma criança inocente que não tem exatamente culpa do que aconteceu. É nesse momento que você cria problemas de relacionamento para a sua vida. E é nesse momento que você precisa exercer o autocontrole. O autocontrole acontece nessa região do cérebro, o córtex pré-frontal. Essa região aqui, à frente da nossa cabeça, que é justamente onde vai se exercer o pensamento que controla essa explosão, esse sequestro da amígdala. Então você precisa, no seu autocontrole, você precisa utilizar o seu intelecto, pensar sobre isso, refletir sobre isso. A partir do momento que você identifica a emoção, com o seu autoconhecimento, você se torna capaz de exercer o autocontrole sobre essa emoção a partir dos seus pensamentos. Aí você pode simplesmente se perguntar o que está acontecendo neste momento, pergunte-se a si mesmo, por que eu estou sentindo isso? Tente se colocar no lugar do outro, tente entender o porquê foi provocado esse sentimento, respire fundo, relaxe. Algumas instituições que trabalham com treinamento de inteligência emocional, algumas escolas de treinamento de inteligência emocional
trabalham com a figura de um semáforo. Imagina um semáforo. O semáforo tem o vermelho, o amarelo e o verde. Essas três estruturas. O vermelho diz para você parar. Quando surge a emoção negativa, quando surge o perigo de um sequestro da amígdala, pare. Acenda o sinal vermelho. O amarelo diz que você tem que pensar, você tem que ter cuidado, você tem que refletir naquele momento e não simplesmente deixar a explosão acontecer. E o verde significa, bom, depois de refletir, eu posso agir. Acredite, isso é um treinamento que pode ser feito, isso é uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida se você quer realmente obter o sucesso. A terceira habilidade de inteligência emocional é justamente a gestão do estresse. Já falei para você no sequestro da amígdala, ou seja, quando a amígdala detecta uma ameaça e descarrega adrenalina e cortisol no seu organismo. Acontece que na vida diária nós estamos constantemente com a amígdala estimulada. Porque nós estamos ali sob pressão no trabalho, porque nós brigamos com alguém da nossa família, porque nós nos desentendemos com um amigo, nós nos atrasamos, nós temos uma palestra para realizar, nós temos um trabalho a desenvolver, uma missão para efetuar. Tudo isso gera o quê? Gera carga na amígdala. E a amígdala fica constantemente injetando adrenalina e cortisol no seu organismo. Isso gera um desequilíbrio funcional completo no seu corpo. Afinal de contas, isso desequilibra justamente a sua fisiologia, seus hormônios, a forma como o seu corpo deve reagir. Isso causa doenças no coração, causa doenças circulatórias, isso pode causar diabetes, isso atrapalha o seu raciocínio, isso atrapalha a sua concentração. Saiba que o cortisol ele corrói o seu neurônio, a mielina do seu neurônio fica corroída, isso atrapalha a sinapse, que é a forma como os pensamentos acontecem. Tudo isso acaba prejudicando o seu desempenho. Então você precisa adotar mecanismos que possam justamente fazer a gestão desse desequilíbrio fisiológico. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Os psicólogos Yerkes e Dodson descobriram aquilo que ficou conhecido como Lei Yerkes-Dodson. Existe uma relação entre o estresse e o desempenho. E essa relação influencia o seu desempenho e influencia o desempenho das organizações. Imagina aqui que nós temos uma situação de ócio. De ócio é o ponto mais baixo, onde há mínimo estresse, mas também há mínimo desempenho. O ócio é quando as capacidades do indivíduo estão subaproveitadas. Ele tem um potencial maior do que aquilo que está sendo utilizado. Então ele não tem motivação, ele tem um baixo nível de estresse e ele está num péssimo desempenho. Conforme o estresse vai aumentando, o desempenho também vai aumentando, até que atinge um ponto máximo, que é chamado de fluxo. É aqui que as pessoas têm que estar, no fluxo, no seu desempenho máximo, no seu nível ideal de estresse, onde elas vão ter o ótimo desempenho, onde elas vão produzir melhor. Empresas, organizações que mantêm os seus colaboradores em estado de fluxo são aquelas empresas e organizações que têm a melhor performance, o melhor desempenho, justamente porque todos os seus colaboradores estão sendo aproveitados no seu melhor desempenho. Para fazer isso, precisa haver uma equalização, um equilíbrio entre a competência do indivíduo e as exigências que estão sendo impostas a ele. Para fazer isso, uma organização precisa treinar competência, o indivíduo precisa desenvolver as suas competências. Para que ele possa fazer isso, o indivíduo tem que aprimorar a sua capacidade de concentração, a organização precisa proporcionar ao indivíduo que ele deixe de ser multitarefas ao máximo e comece a focar nos seus resultados, nas suas metas. E com isso ele vai se manter num estado de fluxo e vai dar o seu melhor desempenho e a organização também terá o seu melhor desempenho. A partir daqui, se o estresse começa a subir, a passar desse momento, começa a haver um declínio na produtividade do indivíduo, no desempenho do indivíduo, e ele começa a decair até que ele chega lá no auge do seu estresse,
num estado que nós chamamos de esgotamento, que é o estado que toda organização e todo indivíduo deve evitar, que é o estado em que o nível de estresse dele está ao máximo, ele está sobrecarregado, seja um profissional, seja um estudante, ele não vai conseguir desempenhar ao máximo a sua tarefa. Por isso, nós precisamos manter o estado de fluxo, precisamos manter o equilíbrio com relaxamento, precisamos manter o equilíbrio com atividades que proporcionem realmente o melhor desempenho do indivíduo. A quarta habilidade da inteligência emocional é justamente a motivação. Pessoas motivadas são capazes de atingir metas mais adequadas, mais realistas. São pessoas que são capazes de atingir objetivos. A motivação, ela ocorre, há muitos modelos de motivação. Um modelo muito simples que eu entendo que a gente possa trabalhar é um modelo que traz 3 motivadores essenciais. O modelo das necessidades de poder. Toda pessoa tem necessidade de poder e poder significa influenciar as outras pessoas. É simplesmente que a pessoa possa, com a sua atividade, influenciar os outros, tocar as outras pessoas de alguma maneira. A segunda necessidade que motiva as pessoas é a necessidade de associação. As pessoas querem se associar, querem estar com outras pessoas. E a terceira necessidade é a necessidade de autorrealização. E para isso é essencial que as pessoas tenham metas realizáveis, metas atingíveis, porque sem isso elas não estarão motivadas. E finalmente, nós temos que trabalhar a habilidade da empatia. Empatia nada mais é do que sentir o outro, entender o estado emocional do outro. Isso é uma habilidade que o ser humano tem em função dos chamados neurônios espelho, que fazem com que a gente perceba no outro determinadas emoções e possa copiá-las. Existe o chamado contágio emocional. Muitas vezes, pessoas com uma determinada emoção contagiam a outra pessoa. O riso, por exemplo, é um exemplo do contágio emocional. Está muito atrelado também à questão dos neurônios espelho. E para que haja inteligência emocional é preciso se colocar no lugar da outra pessoa. Há 3 tipos de empatia. A empatia cognitiva é que entender o ponto de vista do outro. Como isso é importante no nosso local de trabalho. Às vezes nós pensamos que estamos certos e o outro também acha que está certo. Nesse momento tem que entrar em cena a empatia. Nós precisamos olhar o problema pelo ponto de vista do outro e tentar perceber o problema como o outro percebe. Uma outra forma de empatia é a empatia emocional, que é justamente perceber quando o outro está prestes a ter, por exemplo, o sequestro de amígdala. Esse momento não é um momento de pôr lenha na fogueira, não. Esse é o momento de atuar como bombeiro, é de apagar o incêndio que está prestes a acontecer. Quando você percebe uma emoção negativa no outro, imediatamente ou saia de cena ou procure adotar posturas que criem um sentimento positivo. Porque senão, esta interação que está sendo gerada ali vai ser extremamente negativa e vai se tornar também negativa para você, para a sua organização, ou para a sua vida social, ou para a sua vida familiar. Por isso é importante desenvolver a empatia emocional. E a terceira forma de empatia é a preocupação empática, que é justamente entender quando a outra pessoa está preocupada e procurar entender por que ela está preocupada. Porque com isso, seja você um líder, seja você um professor, seja você um vendedor, você vai ter condições de desfazer esta preocupação. Percebendo a preocupação do outro, entendendo a preocupação do outro, você consegue trabalhar contra isso e obter aquele resultado que você precisa e que às vezes aquela preocupação não está deixando acontecer. Aí, com essas 5 habilidades, você pode dizer que você é uma pessoa realmente inteligente, porque você tem inteligência emocional. Agora perceba o seguinte, isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, isso é algo que tem que ser cultivado, é algo que tem que fazer parte da sua vida. Tem gente que diz assim, eu sou assim e eu não vou mudar. Isso está errado, isso está errado. É possível mudar. Isso está contra aquela máxima, evoluir sempre, não é? De Allan Kardec e de tantas outras religiões.
que dizem que nós temos sempre que melhorar, nós temos sempre que evoluir. E isto é efetivamente possível. Hoje a ciência comprova que nós temos a possibilidade sempre de aprender novas habilidades, de adquirir novas habilidades. Isso é possível graças à neuroplasticidade do cérebro. E mais, hoje nós temos a confirmação científica de algo chamado neurogênese, ou seja, o cérebro produz neurônios. A cada dia nós produzimos 10.000 células-tronco. Cada nova célula-tronco se divide em dois. Uma célula mantém a linhagem de produzir novas células-tronco e a outra célula-tronco, ela migra para o lugar que nós estamos desenvolvendo a nova habilidade. E essa célula-tronco que migra para esse lugar desenvolve ao longo do tempo 10.000 novas conexões. Isso significa um circuito neural totalmente novo, portanto, uma nova habilidade aprendida. Então, o que nós temos que fazer é decidir que nós queremos desenvolver inteligência emocional. E a partir dessa decisão, nós vamos nos motivar, vamos acionar a nossa motivação, nós vamos praticar o novo hábito, e nós sabemos que nós precisamos de 10.000 horas para incorporar o novo hábito, e nós vamos ensaiar mentalmente esse novo hábito. E com essas estratégias, nós vamos nos tornar pessoas com inteligência emocional, com habilidades emocionais capazes de nos levar ao sucesso. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, espero que você deixe o seu like, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Eu espero que você realmente consiga desenvolver as suas habilidades emocionais, que você consiga pensar sobre isso e adotar novas atitudes que vão realmente fazer com que, sendo uma pessoa emocionalmente inteligente, você possa atingir o sucesso. Nós nos vemos num próximo vídeo. Até lá!